Olá, muito bom dia para você que está ligadinho aqui na tela da Band Agroband de hoje. Já está no ar o seu programa do agronegócio. A partir de agora, confere alguns dos nossos destaques na edição de hoje. A partir de março, todos os ovos de galinha vendidos diretamente para os consumidores devem conter um carimbo com a data de validade do produto. O Brasil está entre os maiores produtores de limão do mundo e na região de Catanduva tem produtor exportando direto para a Europa. Produtores de arroz no Rio Grande do Sul e a Conab entram no impasse. Desta vez, o setor contesta números da companhia sobre a safra do cereal. E a gente vai explicar por que o preço da carne subiu tanto. A gente abre a edição de hoje falando que a partir de março, todos os ovos vendidos diretamente para o consumidor deverão conter um carimbo com a data de validade. A medida é do Ministério da Agricultura e gera dúvidas no setor. 2024 foi um ano de equilíbrio para o Paulo. A granja dele tem capacidade de produzir 4.500 ovos por dia e mesmo com o custo de produção mais caro, ele conseguiu manter os mesmos valores cobrados aos clientes há 3 anos. Se você tira como a gente entrega diretamente para o consumidor, ainda tem um combustível, que tem semana que está um preço, tem outra que não está. O milho, na época da seca, sobe, na safra cai. A gente vai tentando manter esse preço, que eu já estou com ele há mais de 2 anos, vai fazer 3 anos mantendo o mesmo preço, mas desse jeito. Quando o milho, a ração, o consumo sobe o preço, meu lucro diminui, a margem de lucro. Na época da safra, o preço cai, eu mantenho o mesmo preço. Mas para os próximos meses, o Paulo terá um trabalho a mais no processo. Em setembro do ano passado, o Ministério da Agricultura e Pecuária definiu que as cascas dos ovos vendidos diretamente para o consumo devem conter a data de validade dos produtos e também o registro dos avicultores na pasta. Paulo afirma que a medida é positiva, mas não pode ser isolada. Tem que ter as duas coisas, entendeu? Porque se a pessoa for demorar mais tempo de consumir aqueles ovos, é bom ele armazenar no lugar refrigerado, na geladeira, embaixo, entendeu? Ele vai durar mais. Agora, se ele for consumir o ovo rápido, não há necessidade. A pessoa que consome uma cartela por semana, não, isso não precisa. É rápido. Agora, aquela pessoa que compra uma cartela e demora mais de 30 dias... Então, eu acho que ela tem que armazenar no lugar refrigerado para durar esse tempo todo. Segundo o Ministério da Agricultura, o objetivo da medida é garantir a segurança dos alimentos e a rastreabilidade dos produtos. O prazo para que os produtores possam se adequar à nova norma se encerra no dia 5 de março. Avicultores ainda têm dúvidas sobre como o processo deve ser feito. Eu não sei, ainda não chegou até a gente o que é que tem que fazer, como tem que fazer, né, o que a gente tem que modificar. Então a gente está aguardando para ver qual vai ser essa norma para a gente adequar ela. E aí vai ver se precisa ou não passar para o consumidor. Se for um maquinário meio caro, você vai ter que repassar, não tem como. A mudança ocorre em meio a um cenário de crescimento para o setor. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, no ano passado, o Brasil alcançou, pela primeira vez na história, a marca de 263 ovos consumidos por pessoa em média, 21 unidades a mais do que o registrado em 2023. Para 2025, a expectativa é que o consumo cresça 1% em relação a 2024. O ovo se tornou naturalmente uma proteína essencial, uma proteína que é muito bem apreciada pelo brasileiro e assim deve continuar em 2025. A gente prevê um crescimento aí de 1 a 2% no consumo per capita, passando para 272, 275 ovos por habitante ano. Lembrando que em 24 nós produzimos 57 bilhões de ovos. E agora em 25 devemos produzir 59 bilhões de unidades. Estimativas do CPE indicam que a produção de ovos para consumo continuará crescendo, 3,4% em relação a 24, o que corresponde a 3,94 bilhões de dúzias de ovos. Embora esse aumento ele seja moderado ao observado em 24, a oferta de ovos do mercado interno será determinante para os preços ao longo deste ano.
E o Brasil é um dos maiores produtores de limão do mundo. E em Catanduva tem produtor exportando o produto para a Europa. É preciso investimento em tecnologia para ter um retorno positivo. A produção de limão para o Marco vem de gerações. São mais de 40 anos que ele investe na cultura da lima ácida Tahiti. Aos poucos, a área de produção foi aumentando e ganhando novos mercados. O fruto que sai daqui tem destinos como a Inglaterra e Holanda. É no porto de Roterdã que acontece a distribuição para os demais países da Europa. O limão tem que estar assim, casca mais grossa e verdinho. Mas a seca severa dos últimos 4 anos castigou as plantações, o que afetou os agricultores de forma geral. A solução foi investir em tecnologias e produzir no período de entre-safra. Nós conseguimos ter uma produção maior e com o uso de tecnologia a gente trabalha no segundo semestre, que é onde tem uma remuneração um pouco melhor em relação ao primeiro semestre, que é mais safra. Então a cultura do limão, lima ácida, né, ela nos traz aqui na região um propósito de melhorar o serviço, né, das famílias no campo, porque geralmente são os próprios produtores que colhem, que pulverizam, que trabalham nas suas áreas. No auge da safra, o preço do limão caiu no estado de São Paulo, que é o principal produtor do Brasil e está entre os maiores do mundo. A caixa do limão Tahiti custa em média R$ 25. Apesar do custo elevado, a situação não está tão ruim se comparada ao ano passado, onde chegou ao preço de R$ 14 a caixa. Nesse período, a oferta aumentou. Entramos num período de baixos preços, né, de valores assim, muito baixos. Também com isso acompanhou a seca. Tivemos 4 anos aí com seca severa, onde prejudicou muito a cultura, não só do limão, mas em todas as outras. E isso também prejudicou. Com o passar dos anos, mudou o perfil do produtor de limão, saiu da produção familiar e agora está nas mãos dos grandes produtores. Tudo isso devido à tecnificação que a cultura pede. Essa demanda de tecnologia aumentou os custos de produção e o valor do investimento inicial. Então, na verdade, foi mudando o perfil do agricultor de limão, que era uma produção familiar e hoje está se transformando num agronegócio, ou já se transformou num grande agronegócio, com grandes produtores, com mais de 20 mil pés, 50 mil pés. Para a especialista, o melhor momento de investir é no período de entre-safra. O limão é uma planta sazonal, então o pulo do gato na estratégia de ter um limão que seja rentável é você ter ele na entre-safra, e para isso você precisa de tecnologia. Então tem que usar as tecnologias que já estão disponíveis. Já existe irrigação, manejo de indução floral, manejo de nutrição, para conseguir ter uma boa produtividade lá para setembro, outubro, novembro, que é a época da entre-safra, onde os preços são mais altos. É aí onde compensa ter limão, hoje em dia. Além dos reflexos do tempo seco, a necessidade do investimento em tecnologia, outro gargalo é a falta de mão de obra. Está bem escasso a mão de obra. Então você tem dificuldade de colhedores, você tem dificuldade dessa colheita, porque o limão é time. Você tem que entrar, colher, senão ele passa, entendeu? Numa semana na outra ele alisa a casca, então ele passa do ponto de exportação, que a gente precisa de casca, né, de coloração. E o estado do Mato Grosso recebe o Dinetec 2025, que já é considerado um dos maiores eventos do setor. A nossa equipe esteve por lá, acompanha só. Quem passa pela feira se surpreende com os robôs. Tecnologia de ponta que reforça a produção da região do Vale do Araguaia. São mudanças dentro e fora da porteira, como o gergelim, por exemplo, que vem ganhando destaque na região de Canarana, posicionando o Brasil como um dos maiores exportadores mundiais do produto. A cultura, que se adapta bem às condições climáticas locais, é uma das apostas para diversificar a renda no campo.
O produtor começou a apostar, acreditar na ideia. Aí, como tinha demanda, as empresas vieram se instalar para cá hoje, né? Tem muitas empresas aqui, trades de gergelim que estão instaladas aqui, compram gergelim. Aí, com isso, vem despontando aí e a gente também trabalhando bastante para desenvolver e fomentar essa cultura. Produtores e técnicos de todo o país estão de olho nas novas tecnologias apresentadas na Dynetec, que incluem soluções para a nutrição animal, otimizando o desempenho dos rebanhos e agregando valor à pecuária. E é aqui, entre máquinas, sementes e tecnologia de ponta, que o futuro do agro é construído. Do Vale do Araguaia para o mundo, o Dynetec segue como marco de inovação e produtividade. E a novidade para esse ano de 2025 é que a próxima edição é em Matupá, no extremo norte do estado do Mato Grosso. Matupá é uma região pujante, né? Nós estamos aí no eixo da 163, com forte produção de soja, milho, estamos na transição do bovino, integração lavoura-pecuária, os números de produtividade excelentes. E alguns países deixaram de comprar carne da Alemanha após um surto de febre aftosa no país. A Alemanha confirmou um surto de febre aftosa em um rebanho de búfalos, num município próximo a Berlim. A doença havia sido erradicada há 37 anos no território alemão. Com a confirmação, alguns países suspenderam a compra de carne do país. O Japão foi o primeiro a interromper as importações, seguido pela Coreia do Sul e Grã-Bretanha, que é composta pela Inglaterra, Escócia e País de Gales. A suspensão vale para bovinos, suínos e ovinos, incluindo leite, produtos lácteos e sêmen. Previsão do tempo aqui no Agroband, é hora de saber como vai ficar o tempo e a temperatura para os próximos dias. A semana promete áreas de instabilidade e temperaturas mais amenas no interior paulista. Em Araçatuba, a mínima de 22 e a máxima não deve passar dos 28 graus. Em Bauru, os termômetros oscilam entre os 21 e os 26. Marília tem previsão de chuva durante a semana, com mínima de 21 e máxima de 26 graus. Em Presidente Prudente, os termômetros não devem passar dos 28, com mínima de 21. Em São José do Rio Preto, mínima de 21 e a máxima de 28 graus. E a gente faz agora a primeira pausa do Agroband, é o tempo de ir lá tomar um cafezinho, mas antes tem as cotações agropecuárias de hoje, confere só. A arroba do boi gordo foi cotada em Andradina a R$ 324, em Araçatuba a R$ 317. A arroba da carne suína foi negociada no estado de São Paulo a R$ 151,50. O quilo do frango vivo foi cotado no estado no atacado a R$ 7,80 e na granja a R$ 5,50. O litro do leite fechou em Avaré a R$ 3,08 e em Campinas a R$ 2,60. A saca a 60 quilos do café beneficiado tipo duro foi cotada em Franca a R$ 2.370 e em Marília R$ 2.300. Estamos de volta com o Agroband para falar do impasse entre produtores de arroz no Rio Grande do Sul e a Conab. Os produtores contestam os números da companhia com relação ao cereal. Em nota conjunta, a Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul e da Agricultura externaram profunda preocupação com o que classificaram como nova rodada de desinformação quanto aos dados de área, produtividade e produção de arroz, divulgados recentemente pela Companhia Nacional de Abastecimento. Para as entidades, a área plantada do grão não cresceu 9,7% em 2024, conforme aponta a Conab, mas sim 2,7% segundo o levantamento do Instituto Rio-Grandense do Arroz. Embora pareça pouco, o erro pode gerar bilhões de reais de prejuízos para o país. O Rio Grande do Sul é responsável por 70% da produção nacional. A Federarroz e Farsul garantem que não há nenhum risco de desabastecimento e que essa abordagem do governo de superestimar a produção tem um intuito claro de intervir nos preços do cereal. Em entrevista ao AgroMais, Edgar Preto afirmou que a entidade não repete o que outras instituições fazem e que vai esclarecer as metodologias usadas pela companhia. Mas a gente, quando tem algo que é questionado, que é importante a gente fazer uma apuração mais precisa,
A gente faz a medição por satélite, que é o que nós estamos agora se organizando, possivelmente no mês de fevereiro fazer. E aí nós podemos comprovar já com toda a lavoura plantada. Se houver necessidade de fazer algum ajuste nos números, a Conab tem o maior interesse de deixar todas as claras. E você já percebeu que o preço da carne está nas alturas. A gente vai entender agora com um economista por que o preço desse alimento disparou tanto. A gente tem hoje um cenário onde o ciclo do boi está acontecendo, a gente está no momento em que as matrizes estão sendo recompostas e que naturalmente os bois no pasto estão engordando, só que a estiagem faz com que a qualidade do pasto caia muito. Então essa queda da qualidade do pasto começa a pedir cada vez mais complementação da dieta desses animais, que acaba acontecendo muitas vezes com soja, né, ou algum tipo de derivado da produção e do processamento da soja. Só que a soja hoje também está cara. Está cara porque subiu o preço dela internacionalmente e porque a taxa de câmbio é alta, o que faz com que os preços desse produto que é utilizado para alimentar os animais fique mais alto ainda. Então isso torna muito mais caro manter um animal no pasto. O ciclo do boi acaba acontecendo geralmente num período de 2 anos a 2 anos e meio, levando em consideração tanto a gestação quanto o período de engorda. A gente viu ali em 2023 grandes abates de bovinos, porque a gente tinha muito boi no pasto, estava muito caro manter esse boi no pasto e a gente começou a ter aumentos de demanda. Então a gente juntou ali todos os elementos que eram favoráveis para aumentar esses abates. A grande questão é que para início de 2024 a gente já começou a perceber uma grande queda desse número de animais no pasto, que veio junto com outros tantos elementos que acabaram elevando a demanda pela carne bovina, tanto domésticos quanto externos. Então isso fez com que a gente tivesse essa situação que a gente tem hoje de menos animais no pasto. A gente está num momento em que então essa quantidade de bovinos ela está sendo recomposta. Hoje o que a gente tem no pasto são bezerros, que ainda precisam engordar, que ainda precisam crescer para que então o abate seja feito. Se a gente for contar esse período aí de 2 anos a 2 anos e meio, muito provavelmente esse ciclo começa a mudar, essa tendência de redução de gados no pasto começa a mudar provavelmente no começo do ano de 2026. Então 2025 ainda deve ser um ano de pressão na carne bovina. Preço alto. Preço mais alto para o produtor, preço mais alto para o consumidor, necessariamente uma alimentação para o brasileiro um tanto mais pesada se ele optar por esse tipo de proteína. Muito provavelmente os preços da carne bovina podem começar a retrair ou pelo menos deixar de subir tanto quanto subiram agora no último ano, a partir do segundo semestre. Mas isso vai depender bastante da demanda também. Se a demanda pela carne bovina continuar elevada, talvez esses preços continuem pressionados até o início de 2026. Até lá? Até lá, a gente provavelmente vai seguir com uma carne bovina mais cara. Isso significa que as pessoas vão ter, para comprar esse tipo de proteína para a sua dieta, elas vão ter que desembolsar mais dinheiro, que significa comprar menos coisas. Muito provavelmente é menos bem-estar e é menos carne em cima da mesa também. O que fez também o preço das carnes no geral subir, e não só das carnes, mas de outros produtos subirem ao longo aí do ano de 2024, foi o aumento da demanda, tanto interna quanto externa. No caso das carnes, o que acontece é que o aumento da renda aqui, que vem porque a economia brasileira cresceu mais do que o esperado, o desemprego estava mais baixo, isso tudo fez com que as pessoas tivessem mais dinheiro no bolso e elas nesse momento começam a comprar mais carne bovina, às vezes até substituindo outros tipos de proteína. Então isso já gera uma pressão em preços, porque as pessoas consomem mais esse produto. Só que lá fora também houve um aumento da demanda pelo produto brasileiro. Isso acontece não só porque lá fora também, em vários países, o crescimento econômico voltou a ser uma realidade,
mas porque a taxa de câmbio aqui no Brasil está muito alta, ou seja, o real está extremamente desvalorizado. Então isso torna muito vantajoso para quem está lá fora adquirir o produto brasileiro. Está um produto mais barato, com qualidade, naturalmente as demandas aqui por esse produto sobem e essa competição pelo produto, que hoje já tem uma oferta baixa, faz com que os preços subam mais ainda. O que está fazendo hoje, o que faz a exportação ser muito elevada é principalmente a vantagem que eles têm de comprar um produto de qualidade mais barato. A qualidade do produto brasileiro também aumentou bastante ao longo dos últimos anos. A gente tem padrões de qualidade mais elevados, inclusive a gente hoje já consegue exportar para países que antes tinham no produto brasileiro certa desconfiança. Então isso aumentou bastante a demanda pelo produto brasileiro, que é um produto que hoje, quando cotado em dólar, é um produto extremamente barato. E com qualidade. É um produto barato e com qualidade, o que faz toda a diferença para quem está lá fora comprar um produto e fazer um acordo comercial, como os tantos acordos que a gente tem, inclusive com a própria União Europeia, Estados Unidos e China. Última pausa aqui do Agroband, intervalo é bem rapidinho, a gente volta daqui a pouquinho. A saca 60 quilos da soja foi cotada em Campinas a R$ 137,00 e em Cândido Mota a R$ 121,00. A saca 60 quilos do milho seco foi negociada em Altinópolis e Batatais a R$ 68,83. A saca do feijão carioca fechou em Barretos a R$ 251,00 e em Tapetininga a R$ 180,00. A tonelada da cana-de-açúcar fechou no campo a R$ 128,58 e na esteira a R$ 143,63. Já de volta com o Agroband com uma dica para quem tem criança em casa e está no período de férias. É uma fazendinha no meio de São Paulo e que tem feito a alegria da criançada. Podem entrar, sejam bem-vindos à fazenda. Irina, de 2 anos e meio, chegou animada e foi logo alimentar os animais. A gente não tem tanto contato aqui com animal, com terra, então trazer de vez em quando é importante para ela ter algum contato, né, com um pouco de natureza, para variar um pouco, né? Seu Lobato tinha um sítio, Galinhas, patos, mini-vaca, cavalos, cabras, ovelhas, porcos. A ideia é mostrar um pouco do campo. Ah, que coisa linda! O projeto ele começa com essa idealização entre campo dentro da cidade e agora ele se multiplica, porque as questões ambientais elas são muito mais amplas. Então, o contato que a gente vai ter aqui com os animais é um espaço de conscientização também, tanto com os animais tanto como as plantas. E a gente quer que eles convivam, né? Não tenham medo. Cuidem dos animais, né? Então eu acho que isso é muito legal, eu acho que isso dá para a criança assim, mais sensibilidade, né? O contato com animais é bem próximo. As crianças podem entrar em alguns recintos, caso dos porquinhos da Índia e coelhos. 1, 2, 3, chuvinha! Vai lá, Luna, chuvinha! Que legal, hein? E por hoje é só. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Um bom dia, uma boa produção. Até o nosso próximo encontro. Tchau!